Graça e paz, e sejam muito bem-vindos ao episódio 75 do BíbliaCast JFA. Eu sou a Nicole e não desanimarei na jornada, pois tenho Deus ao meu lado. Olá, eu sou a Gabi e como é bom podermos contar com o cuidado do Pai. Bem, antes de tudo quero agradecer a você que está aí nos acompanhando, você que está talvez no seu momento de devocional ou esteja trabalhando, estudando, seja muito bem-vindo a mais um podcast do BíbliaCast JFA. E hoje nós vamos falar sobre a importância de lembrarmos do Deus que temos ao nosso lado, desse Deus forte, desse Deus onipotente, onisciente. E bem, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber mais notificações de conteúdos como este. E para começar, eu gostaria de lembrar, como é lindo esse verso que intitula esse podcast, esse verso do Salmo 125. Que em português até se tornou uma música, Aquela música, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião. E são versos tão fortes, Porque a gente tem um Deus que nos dá força, que está ao nosso lado em todo momento e que, deixou o Espírito Santo na terra também para nos guiar. Isso é incrível, enfim. E mesmo que a gente passe por adversidades nessa terra, tenho certeza que você já passou por alguma, eu já passei por uma, a Gabi também. A gente consegue superá-las, porque a gente tem um Deus forte ao nosso lado. Tenho certeza que a qualquer pessoa que você perguntar como que você está vencendo essa adversidade, seja alguém que está doente ou com problemas financeiros, essa pessoa vai responder que é pela fé. Principalmente aqui no Brasil, que nós somos pessoas muito apegadas à fé. Então, como é importante a gente ter fé nesse Deus que está ao nosso lado e não nos deixará, mesmo no momento mais difícil. Exato, e Deus nunca nos deixará no momento mais difícil, no melhor momento também. Ele é sempre presente, como você falou, é um Deus da força, um Deus da onipresença, da onipotência. E como é bom, porque Deus nunca prometeu que nós não passaríamos por aflições, pelo contrário, a gente aprende na palavra, mas Ele prometeu que sempre estaria conosco, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não precisa temer porque Ele é conosco. E eu queria até aqui compartilhar uma situação, que eu passei no ano passado. Eu não sei se eu já comentei isso em algum outro podcast, mas eu passei por uma situação bem difícil. Eu estava digerindo ainda o que tinha acontecido e aí eu estava escalada para ficar na sala de oração no culto da minha igreja no domingo. E tinha sido super recente a situação. E na sala de oração você ora pelas pessoas e as pessoas fazem todo tipo de pedido de oração. E aí eu tava assim, nossa, será que eu abro mão aqui da minha escala? Porque eu não sei se eu tô em condição de orar pelas pessoas. Eu que tô precisando de oração aqui. E foi muito interessante porque Deus ministrou no meu coração justamente isso. Ele falou assim que não importava se eu estava vivendo a situação talvez mais difícil da minha vida ou talvez a melhor situação da minha vida, a minha força vem dele. Ele é a minha fonte de inspiração, de força, de tudo que eu preciso para viver, Independente da circunstância que acontece, das situações pelas quais a gente passa, Deus permanece o mesmo Deus da força, o mesmo Deus da esperança, o mesmo Deus para quem a gente ora, a gente continua orando para Ele. E foi interessante que Deus ministrou isso e aí Deus me trouxe à memória aquela passagem de 2 Coríntios 12:9, do apóstolo Paulo, que ele fala: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E acho que é justamente nas situações mais difíceis que fica mais evidente que é o poder de Deus que atua em nós. Não é pelas nossas próprias forças, não é pela nossa própria mão, mas é pelo poder dele. E fica mais evidente ainda quando a gente se sente esgotado, ou triste, ou estamos passando por uma situação de luto, de desafio, e aí a gente pode realmente experimentar esse poder de Deus atuante em nós e o cuidado dele, o amor dele. E eu também ouvi uma pregação que o pastor falava isso, que a gente experimenta o Deus provedor quando a gente precisa da provisão, a gente experimenta e conhece o Deus que cura quando nós precisamos de uma cura.
E, inclusive, eu acho que quando a gente passa por esses vales, por esses desertos, esses lugares são lugares de oportunidade para a gente conhecer mais a fundo os atributos de Deus. Sim, com certeza, Gabi. Independente das circunstâncias, Deus ele tem poder para mudar tudo na nossa vida no momento que Ele quiser. Porque, bem, às vezes a gente passa também por adversidades para aprender alguma coisa, para ter a nossa fé fortalecida. Mas mesmo nesses momentos a gente ainda tem a certeza de que Deus está conosco e que Ele não vai nos dar uma carga, um peso maior do que a gente pode suportar, uma luta maior do que a gente pode suportar. Ele conhece a nossa capacidade também. E um dos meus versículos favoritos da Bíblia é Jeremias 29:11, né, onde está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então Deus ele tem um futuro para nós. Ele tem capacidade de mudar a nossa situação presente ali naquele momento. Seja qual for, seja um problema de saúde, um problema financeiro. Já passei pelos dois e nos dois Deus se fez presente, se fez misericordioso e mudou a situação. Então Deus é o médico do médico, Ele é o dono do ouro e da prata. E Ele está com você hoje, amanhã e sempre. Isso mesmo, Ni. Importante a gente trazer isso à memória. Eu não sei qual situação você que está aí participando desse podcast tem vivido, ou está vivendo, ou viveu recentemente. Mas, né, se lembre de que você tem um bom pai. Um pai em que nele que existe toda a bondade, tudo que vem de bom, tudo que nós temos de bom vem dele. E nós temos esse pai bom, como a Ani leu em Jeremias, né? Os planos dele são não de nos causar dano, mas de nos fazer prosperar. Então é importante a gente trazer isso à memória, a bondade de Deus e o cuidado de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, por vales, por consequência de decisões que nós tomamos. Ou a gente já comentou aqui, né? Muito do que a gente vive no mundo, as aflições são resultados do pecado original, da humanidade decaída, deturpada. Então pode ser que nós estejamos enfrentando algo que seja resultado desse pecado original. Então entenda a situação que você tem vivido e saiba que você sempre pode contar com a graça, com o amor e com o cuidado de Deus, que se faz presente. Quando nós somos fracos, a gente recebe força e poder dele. E se lembre disso. Eu queria até deixar essa reflexão aí para você. Você tem crido nisso, você crê nisso, né? Nessa palavra do cuidado de Deus. Se você puder, tira um tempinho aí, reflita, converse com Deus. Ele é o seu pai, pode bater um papo com ele. E eu tenho até aprendido isso, orar conversando com Deus mesmo, zero formalidades. E que a sua fé possa ser fortalecida nele. Eu ia comentar que tem até aquela música que fala, né? Se Deus fizer, Ele é bom. E se Ele não fizer, Ele também é bom. Porque Ele sabe o que traria pra você aquilo que você quer também, aquele desejo do seu coração. E se Ele não permitiu ainda, é porque Ele tem um plano nisso, ou porque Ele sabe que não seria o melhor para você. E tem até uma amiga nossa que ela sempre fala assim: Deus tem o filé mignon pra você e você tá aí querendo a carne moída, né? Só uma expressão engraçada, mas lembrei disso. Deus tem o melhor pra nós, não o pior, e a gente precisa ter isso em mente. Exato, permita-se descansar no amor, nos braços de Deus, no cuidado dele, crendo que ele sempre tem o melhor mesmo. Às vezes a gente tá ansioso, a gente acha que Deus não tá ouvindo, que Deus não tá cuidando, mas ele sempre vê, ele sempre cuida, ele sempre ouve. Então descanse nos braços dele, entregue aquilo que tá talvez te deixando doida, entregue diante do Senhor. Sim, com certeza. E agora, para concluir, acho que a gente já pode seguir para os nossos comentários aqui, os comentários que vocês deixam no YouTube, no Instagram ou no nosso blog também. E hoje eu quero começar com um comentário do Thiago da Silva Dias. Ele comentou no texto que inspirou esse podcast, inclusive. Olha o que ele falou, que legal. Boa tarde, povo vencedor do Deus Pai. Como é maravilhoso confiar no Pai e saber que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
pois quando deixamos ele totalmente no controle, vamos viver as experiências mais profundas e incríveis que possamos imaginar. Eu mesmo tinha muita dificuldade de deixar o Pai totalmente no controle da minha vida. Mas depois que comecei a estudar de maneira profunda a Bíblia, o Espírito Santo me guiou e me ensinou que todos os homens, profetas de Deus e principalmente Jesus, se moveram com total obediência ao Pai e assim viviam a plenitude de seus propósitos aqui na Terra. Tenham um dia abençoado. Amém. Muito bom esse comentário. Muito legal o comentário do Thiago. O Thiago sempre presente, comentando no blog, no YouTube. Muito obrigada, viu, Thiago, por acompanhar aí nosso trabalho, participar com a gente. E olha só também que legal o comentário do Sandro Botelho. Ele também escreveu nesse texto que inspirou esse podcast. Ele disse o seguinte: glória a Deus, texto edificante. Deus é e sempre será nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Provei e pude desfrutar da bondade do nosso Senhor, pois Ele me livrou das aflições que um dia quase me consumiram. É assim que devemos prosseguir. Custe o que custar, devemos pregar Sua palavra poderosa, que é o Evangelho Salvador. Sabemos que passaremos por muitas aflições e lutas, porém também sabemos que temos um Deus que move céus e terra por um Filho Seu. Deus abençoe vocês. Muito legal esse comentário do Sandro também, trazendo a questão da paternidade de Deus, né? E é isso aí, não se esqueça que Deus é o seu Pai, um Pai de amor, bondoso. E é isso, gente, a gente gosta muito da participação, como o Thiago, que sempre participa. O Sandro também, não é o primeiro comentário dele aqui que a gente pega. Então participe com a gente, que aí a gente lê aqui os seus comentários. E é muito bom poder ler aquilo que as pessoas têm vivido com Deus, o pessoal compartilha testemunho, experiência, aprendizado. E deixa aí também o que você tem vivido aí no Pai, com Deus, o que você tem crescido, aprendido, que a gente vai gostar muito de ler. E chegamos aqui ao nosso tão esperado quadro Dicas da Semana. Nesse quadro, eu e a Ani, a gente sempre deixa alguma dica de conteúdo, de ferramenta, de hábito, que de alguma forma tem nos edificado. E hoje a gente vai começar aqui com a dica da Ani. Vai lá, Ani. Muito bem, vamos lá. A minha dica da semana é o nosso app Quiz Bíblico, que traz ali perguntas sobre textos da Bíblia, sobre partes da Bíblia, para você ali ver como é que tá o seu conhecimento, aprender também, porque sempre na resposta a gente traz o versículo que responde aquela pergunta. E é um app que ajuda muito a gente a estudar a Bíblia de uma forma, às vezes, um pouco mais tranquila, mais leve, que nos ajuda a memorizar também isso que a gente está estudando. Então, eu deixo aí como dica, baixem o app Quiz Bíblico, que tem tanto para iPhone, para quem tem Android, enfim, tem para todo mundo. E espero que possa ajudar vocês. Bom, a minha dica aqui também vou dar é um livro que eu acabei de começar a ler, então depois se eu tiver a oportunidade eu trago aqui que eu extraí da leitura do livro, mas já achei interessante a proposta. Se chama Em Busca da Alma Feminina, resgatando a essência e o encanto de ser mulher. E esse livro pareceu bem interessante já a proposta dele, porque ele começa dizendo que não existe fórmula para a feminilidade. Tem mulheres que vão ser atletas, tem mulheres que vão ser mães, mulheres que serão empresárias, psicólogas, motoristas, e que não existe uma fórmula para a feminilidade. Eu achei muito legal essa proposta, e depois eu trago mais, é uma dica para as mulheres, né? E a pastora lá da minha igreja recomenda muito essa leitura. Então, se você quiser me acompanhar nessa leitura, depois, quem sabe, a gente troca uma ideia sobre o livro. E, bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final aqui de mais um BíbliaCast JFA. Esperamos que esse conteúdo tenha abençoado a vida de vocês. E, para quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar tanto pelas nossas redes sociais, @BíbliaJFA, quanto pelo nosso e-mail também, contato@bibliajfa.com.br. Isso aí, pessoal, muito obrigada. Para quem não sabe, nós temos vários apps. Temos o app Ore Mais, que é uma rede social de oração, um app Mente Renovada, que é uma app de meditação cristã. Esse app é novo e a gente tem tido um feedback super positivo. Tem muito conteúdo lá em áudio para você ouvir antes de dormir, ou quando você começa o seu dia, ou num momento de pausa, de contemplação da presença de Deus. Tem o app que a Ani mencionou, o Quiz Bíblico, enfim, tem muita coisa lá. O Evandro vai colocar aqui na tela o QR Code, na descrição do vídeo também tem os links, na descrição do áudio, né, nas plataformas de streaming também tem os nossos links.
E os nossos apps estão tanto na Google Play Store para quem tem Android, como na App Store para quem tem iOS. Boa! Nós esperamos que essa conversa então tenha abençoado a vida de vocês. E até a próxima! Uma semana abençoada! Até! Tchau, tchau! Deus abençoe!